Voltamos, voltamos, voltamos. Por algum motivo desconhecido do além, a nossa live caiu. Mas estamos de volta aqui e vamos continuar o nosso papo. Deixa eu avisar aqui a Jamile que a gente já está de volta. Pronto, já abri. Deixa eu convidar ela aqui mais uma vez. Muito acontecem. Parece até que a gente foi censurado, mas eu não acredito que tenha sido isso não. Mas vamos lá. Oi. Agora eu vejo! Agora você me vê, que coisa boa. Pronto. A Mali se viu para o Melhor. bem, né? Eu não lembro nem. A gente estava falando então dessa questão da diminuição, né? E dessa. Eu tinha feito contado um pouco da história do desenvolvimento da insulina, e essa questão da arrogância do ser humano de achar que vai fazer e que é melhor do que qualquer outra coisa, né? E você estava falando exatamente disso. Sim, eu estava falando sobre a possibilidade da orientação, né, dos Sim, dois caminhos, sim. que o paciente ele tem o direito, né, de saber quais são os caminhos que ele tem para trilhar e tomar a decisão. Se ele quiser seguir uma dieta com mais carboidratos, X, Y, Z quantidades, ok. Mas a gente sabe que uma dieta com menos carboidratos ela é uma dieta que favorece o controle glicêmico. Isso não tem, né, dúvidas, assim. É aquela história, né, Henrique, que a gente fala, né? Para o alcoólatra, só um pouquinho você pode beber, tá? Só um pouquinho, né? Para o fumante, só um cigarrinho por dia. E aí para o diabético, só um pouquinho, né? É difícil, né? A gente pode conseguir um dia, 2 dias, mas pode ser que não consiga, pode ser que não seja para o seu organismo, né? E também, Henrique, entra a questão que eu sinto muita falta, que foi a minha última orientação que eu me deparei, né? Que é a questão da autoimunidade, né? Que é isso que você falou, é problema puxando problema, né? Então, assim, é, é uma alegria você comer e fazer a contagem de macronutrientes e deu certo, que bom, parabéns, mas isso é aquilo que a gente está vendo e aquilo que a gente não está vendo, né? Que se relaciona aí com o intestino, com a autoimunidade, né? Isso é, é bem sério, assim, né? E Nessa me questão. conta, já que nós estamos entrando nessa área, até porque eu quero também saber o resultado dos últimos. Deu certo aqueles exames que você ia fazer? Deu certo, né? Só o de sangue que eu ainda não colhi. Uhum. É, vai demorar um pouquinho ainda para a gente saber, né? Hoje é 120 dias, né? Da dieta Da dieta carnívora, então eu carnívora, né? queria completar eles para também, né, fazer o Legal. comparativo, né? Enfim, para fazer o acompanhamento. Mas, enfim. Então, em 2019, eu tive o diagnóstico de DM1 e o ano passado, então, depois de me aventurar novamente, né, no consumo aí, que eu voltei, então, a consumir os alimentos tradicionais, eu comecei a ter alguns sintomas que me deixaram muito estranha, né? E aí eu falei, não tá certo, vou procurar saber o que que é isso. Eu fiz assim aquele rolê, né, do ABC da lista médica, passei por vários médicos, até que a gente suspeitou, né, que seria ali uma doença celíaca. E aí, então, eu entrei no processo de descoberta e exames, enfim, entrei ali no processo da doença celíaca. E aí foi quando eu, de fato, né, saí assim da alimentação mais tradicional e me aventurei mesmo numa very low carb, cetogênica e agora posterior à carnívora com a sua orientação, né? E como foi essa. Bom, só antes de fazer essa pergunta, a doença celíaca também é autoimune, né? Então já veja aí que é aquilo que você falou, é uma coisa monta na outra por É. conta de, provavelmente, de origem comum. E quando você incluiu, né, quando você começou a fazer dieta carnívora,
como é que foi como é que foi o processo de adaptação? Como é que você ficou com o cálculo da quantidade de insulina? Como é que você procedeu para poder ajustar isso para você? Bom, quando eu tive o diagnóstico da doença celíaca, eu patinei um pouquinho, porque mais uma vez eu não saí da consulta médica com uma orientação clara para eu seguir. A orientação era: procura o nutricionista para ele te ajudar. Só que eu percebo, Henrique, que se as pessoas não conhecem de DM1, menos ainda de doença celíaca. Porque a doença celíaca, né, como ela envolve aí o glúten ele tá espalhado, né? Ele tá espalhado numa série de produtos que nem sempre são alimentícios. Então, você só vai descobrir se aquilo é bom ou não se você tiver um olhar apurado. Tem coisas que passa que você fala, eu não acredito que isso tinha. Sabonete, shampoo, então tem um monte de produtos que contém. Então, mais uma vez, eu me vi ali precisando buscar informação para me orientar. Logo, eu vi que consumir qualquer tipo de farináceos, mesmo que fosse farinha de amêndoas, esse tipo de que entra na low carb, que favorece o controle glicêmico. Porém, existe sempre aquela sombra. Será que está contaminado? Será que existe a contaminação do glúten? Então, você nunca sabe. Então, eu cheguei à conclusão de que o certo seria eliminar uma série de alimentos e só consumir aquilo que de fato eu estou vendo que não tem. Então seriam os ovos, né, o leite, queijo, enfim, legumes que eu vou lá na banca e retiro ele de lá, né? Então assim, estou vendo que ali não tem, levo para minha casa e faço o preparo. Só que eu tinha muito medo, aí a gente volta lá no diagnóstico de DM, que são algumas coisas que a gente escuta e que de fato acontecem se forem feitas de maneira errada. Quando a gente tem o diagnóstico de diabetes, a gente escuta assim, cuidado com a quantidade de gordura que você vai comer, porque a gordura ela te deixa resistente à insulina. Isso é uma verdade, não é uma mentira, isso é uma verdade. Só que é uma verdade dentro de um contexto com carboidratos, certo? Então, quando você consome carboidratos, gordura e um tiquinho de proteína, o seu corpo ele vai deixar a gordura para depois. É a última coisa. Não é nem que o corpo deixa para depois, mas assim, a gordura ela vai atrasar o metabolismo do carboidrato. Então, você não sabe se o carboidrato se vai rolar. A gente sabe que o carboidrato passou na língua, já começa a impactar a glicemia, né? Sim. Quando você come um alimento com gordura, este processo não acontece nessa velocidade, porque a gordura ela vai dar aquela segurada, né, no metabolismo do carboidrato. Então, o carboidrato ele demora a sair do seu corpo e a gordura, a depender da quantidade que você come, ela fica ali, zoando a sua glicemia, impactando 4, 6, 8 horas. Então, às vezes, você faz uma exceção na janta do sábado à noite e você só consegue resolver isso no almoço do domingo se você levantar e fizer um café bonitinho ou fizer um jejum, enfim. Mas que você não continue ali no ciclo, né, dessa mistura doida. Então, uma coisa que é interessante, Jamile, é que a gordura ela tem esse efeito dentro desse contexto, né, do contexto de uma alta ingestão de carboidrato. E ela realmente tem esse efeito, ela realmente impacta o metabolismo do carboidrato, né? É interessante por quê? Porque recentemente saiu um estudo comparando, não sei se você chegou a ver, eu fiz até um vídeo sobre isso, comparando óleo de canola com manteiga ghee para redução de esteatose hepática. E os indivíduos que usaram óleo de canola, eles tiveram uma redução da esteatose hepática, enquanto os indivíduos que usaram manteiga ghee não tiveram. E aí, assim, se você está num contexto de alto carboidrato, que é a dieta tradicional que todo mundo está fazendo, não tenha dúvida que comer gordura saturada não é bom. Então, assim, aquele fenótipo, né, barrigudo, churrasqueiro, bebedor de cerveja, é péssimo. Tá entendendo? Agora,
tira do contexto a cerveja, a polenta, o arroz, o baião de dois, a farofa, e deixa o cara, o churrasqueiro, fazendo churrasco e comendo carne, É. aí é outra Outra história coisa. diferente, né? Aí Exatamente. é outra história. Então era isso que eu escutava, cuidado com a gordura. Então, Uhum. quando eu tive o diagnóstico da celíaca e eu vi que eu teria que mudar a minha alimentação para uma cetogênica, retirar essas farinhas que possivelmente poderiam estar contaminadas com glúten. Então eu fiquei numa situação de medo. Eu falei, meu Deus, eu vou me alimentar de um alimento de gordura que eu sei que vai me deixar resistente à insulina. Vai virar, né? Eu já, né? Eu fiquei com medo. De fato, eu fiquei com medo. E antes de passar pela sua consulta, eu fiz algumas tentativas e eu recuei, porque de fato, primeiro, eu não tirei o que eu deveria ter tirado, que era, ainda que eu comesse legumes de baixo amido, eles ainda continham ali uma quantidade de carboidrato que atrapalhava o metabolismo da gordura, que a gordura ainda não me deixava o meu organismo funcionar com gordura, utilizar a gordura. Ele ainda preferia aquele mínimo de carboidrato, o corpo ainda prefere utilizar. Até menos trabalho, né, para produção Uhum. de energia, né? Uhum. Então, quando eu falei, não dá para fazer sozinha, eu preciso de uma orientação. Eu até brinquei uma vez que eu falei, eu não consegui colocar a corda, eu precisei que alguém viesse e falasse, né, é assim que você tem que fazer, né? E aí, quando eu passei pela sua consulta e a orientação foi a carnívora, eu falei, bom, vou enfrentar e vamos ver até onde eu vou conseguir. De fato, nos 2 primeiros dias eu tive uma resistência à insulina, sim. Até comentei com você. Mas depois virou outra coisa, né? Saiu tudo que tinha que sair, o corpo falou: bom, é isso daqui que eu tenho para hoje, é isso daqui que eu vou usar. Então, mudou, né? A insulinização, ela ainda acontece, como eu disse lá no comecinho da live, a basal, ela e não tem acordo, né? Ela é muito assim influenciada pela composição corporal, pelo estilo de vida, quantidade de atividade física, né? Sono. Então ela é muito Certo. influenciada por isso. Certo. Então ela manteve. Na verdade, da basal eu ainda baixei 1 unidade de insulina de basal. Agora, aí entra a questão da contagem de macronutrientes que muda. Porque antes era gordura, proteínas e carboidratos. Se a gente sabe que o carboidrato ele impacta em 100%, a proteína a gente começa ali chutando 50% de impacto e depois a gente vai ajustando para mais ou para menos, a depender da glicemia pós-prandial. Uhum. E a gordura, a gente só considera a contagem de gordura acima ali de 30 gramas numa refeição. Então é bem baixinho, praticamente eu nem contava gordura na minha alimentação anterior. Então eu só passei a considerar a gordura na carnívora. Então a gente considera ali 30, 20% de impacto. Depende, né? Depende. Porque é interessante, Henrique, é um mar de informações, porque aí a gente joga, treinei, não treinei, vou treinar, não vou treinar. O que eu tô comendo junto com essa gordura? Eu conto, não conto? É um alimento com uma carga glicêmica alta, um índice glicêmico alto. Então, tudo isso é muito simples, muito fácil de entender a contagem de macronutrientes, né? Então, quando eu joguei para carnívora, eu só tinha proteína e gordura, né? Acontece que, como a quantidade de proteínas e gorduras ela acaba subindo, então ali o meu dia eu fico mais ou menos 60, 40. Às vezes subo um pouquinho, dependendo, tem muito. Tem alguns dias que eu até comento, né? Tem alguns dias que a vontade de comer gordura é terrível. E aí você acaba subindo o consumo de gordura, e aí você passa dos 60, 70, e tem um dia que o seu corpo tá ok, não sinto tanta necessidade da gordura. Uhum.
Então, assim, aí eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer essa contagem de macronutrientes? Porque eu vi 50% e 30% já não adiantariam mais, né? Eu teria que redescobrir uma porcentagem de impacto para mim. E aí eu fui testando, até que eu encontrei uma conta, né? Que a gente acaba fazendo contas matemáticas, né? Para que se ajustasse a minha RIC, o meu fator de sensibilidade, enfim. E deu certo. Eu tenho seguido muito bem, tem me feito muito bem. Que legal, que legal. É muito interessante porque você hoje tem uma ingestão de carboidrato baixa, e isso é um alerta importante, né? Porque muitas pessoas, por ignorância mesmo, por não saberem, acham que podem entrar numa dieta carnívora, numa dieta low carb e tudo mais, e pelo fato de não estarem comendo carboidrato, podem simplesmente parar de injetar insulina. E o diabético tipo 1, ele não pode, de maneira alguma, parar de usar insulina, porque ele não produz. É um hormônio Ótimo. fundamental. E essa falta da insulina desencadeia uma série de processos no corpo que acabam ficando descontrolados se você não utilizar a insulina. Né? Então, um desses processos é a gliconeogênese. Né? Você Sim. tem uma gliconeogênese ativa o tempo todo, porque o teu fígado não está recebendo o feedback negativo da presença da insulina. Né? Então, assim, você tem uma refeição, a gliconeogênese começa. É, Independente se essa refeição pode ter sido só proteína, pode ter sido filé mignon, ou pode ter sido manteiga. Não interessa, vai haver produção de carboidrato, de glicose pelo fígado, porque a tua gliconeogênese não tem esbarro, né? Não tem parada. isso. Né? E a gente precisa ter muita atenção com relação a isso aí. Né? E você conseguiu dominar bem, né? Conseguiu dominar Sim. bem isso aí. Você está mantendo sua glicada em quanto, mais ou menos? Henrique, agora eu quero ver, né, nesses próximos dias, a minha glicada como que vai ficar. Então, a última glicada minha foi 5,9, mas lembra que eu falei para você, não é uma glicada, não é um lugar onde eu gosto de morar, eu sempre fico ali no 5,5, 5,6. Uhum. Normalmente é isso que eu mantenho. Eu acredito que tenha subido um pouquinho devido a esse meu ajuste ali, né? Nem foram 90 dias que eu verifiquei, foram 60 dias, então isso também tem um determinante. E também tem aquele fator, né, que você me explicou, devido a estar em carnívora, as nossas hemácias ficarem um pouquinho Sim, mais sim. do que 90 dias e elas glicam um pouco Uhum. mais, então acaba tendo um pouco de alteração. Mas o que eu achei interessante também, Henrique, é que na carnívora, antes de entrar na carnívora, por exemplo, num final de semana, que eu acabava, né, incluindo uma coisa ou outra, quando a gente faz as sessões noturnas, então a gente precisa colocar, é adequado, né, inteligente, colocar despertador na madrugada, ali entre, né, algumas horas após você adormecer, 2, 3 horas da manhã, 4 horas, a depender do horário que você foi dormir, para que você faça uma correção noturna, porque a essas exceções, normalmente incluem gorduras e carboidratos, e aí acontece tudo isso que a gente já conversou, e aí no outro dia, se você não faz essa correção, você acorda com um jejum mais elevado, né? Isso é bem verdade, isso acontecia bastante, porque de forma não inteligente eu não colocava para despertar, tá? Não façam isso, coloquem para despertar. Mas são as escolhas que a gente faz, né? Então, tinha noite que eu colocava, tinha noite que eu não colocava, porque é aquele negócio. Se você está indo dormir tarde, você fez uma exceção, normalmente você não quer acordar no meio do seu sono para insulinizar, né? Então, acabava que acontecia exatamente isso. Só que na carnívora, por mais que eu faça algumas exceções, que sejam ó, as exceções, eu até tenho medo, porque as pessoas Tem entendem que, exceção como tem que, comer tem que fora. deixar muito claro, né, o que é que você está fazendo. Deixa eu explicar. A minha exceção durante a carnívora, e isso trouxe uma tranquilidade psicológica para mim muito grande, foi o fato de, às vezes as pessoas falam, ah, é muito restrito, mas foi a dieta, e olha que eu já fiz bastante dietas nessa minha vida,
foi a dieta em que eu não saí da dieta. As minhas exceções foram aumentar a quantidade. Eu sou bem comilona, então assim, eu passo do ponto com uma certa facilidade. Então, eu tenho que sempre estar atenta a isso. Então, quando eu digo exceções da carnívora, eu estou dizendo, ao invés de comer X, eu comi X mais Y. Né? Eu comi uma quantidade a mais do que eu deveria ter comido, e não alimentos que não entram na carnívora. Porque eu tomei bastante cuidado com isso, tomei bastante cuidado mesmo. Então, eu não tive picos. Eu não tive picos porque, assim, dentro do diabetes tipo 1, a orientação é que fique entre 70 e 180, né? 70 e 180. Claro que a gente sabe que não é assim que deve ser. Mas a gente sabe que existe esse limite dos 180 aí, né? Então, assim, eu não levantei com mais de 180, nenhuma vez. Então, assim, foi muito bom neste sentido. Por mais que eu saiba que 180 não é uma glicemia, que isso fique bem claro, não é uma glicemia adequada, mas se a gente olhar para as diretrizes, eu não saí fora. Eu fiquei dentro, entendeu? Dentro, dentro do quanto é a glicada sugerida para um diabético tipo 1? Uma glicada saudável para o diabético tipo 1? Eu acho que é muito pessoal Eu acho que isso, né? É muito a pessoal. diretriz sugere 8%, né, não? Isso, 7, 7%. 7. É. Então Como eu assim, já. veja só, eu quero falar isso aí porque eu acho que isso é legal para o pessoal saber. Você vai ao médico, você é diabético tipo 1, sua hemoglobina glicada está em 7%, o médico te dá parabéns, estrelinha, porque você está conseguindo manter sua hemoglobina glicada em 7%. A Jamile está mantendo a hemoglobina glicada dela em 5,9% e ela vai baixar essa hemoglobina pelo que ela quer, porque ela não gosta desse referencial. Tá entendendo? Então, assim, é surreal É, isso. e assim, tanto que é uma coisa desesperadora, assim, sabe, Henrique? Porque assim, no último médico que eu fui, ela viu aquele 5,6 e falou: não, isso daqui não tá certo. Você precisa subir essa sua glicada. Você precisa subir. Tá muito baixo, você tá correndo risco. Aí ela me explicou a curva em U, ao contrário, e nananã, fez toda aquela explicação. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô mantendo uma glicada. Não, você deve estar tendo muita hipoglicemia. Eu falei, doutor, eu não estou tendo hipoglicemia. É genuíno essa minha glicada, né? Não, você precisa subir. Isso foi em dezembro. Aí passou, eu falei, e ela consumiu a minha cabeça, ela consumiu, ela conseguiu me convencer. O que aconteceu? Eu saí lá do consultório, né? Falei, ai meu Deus, então eu vou dar uma relaxada. Aí passou dezembro, janeiro, então passou, né? As festas do final do ano, viagem de janeiro, carnaval. Quando eu voltei em março com ela, a glicada deu 6,2. Nossa, que bom! Agora tá bom. Eu falei, tá, já era. Na outra, que foi em agosto, para passar por você, já estava em 5,6 de novo. Falei, ai, graças a Deus. Porque a gente sabe que, se a gente olhar 6,2, sendo que você pode chegar até 7, você fala, uau, eu tô bem. Eu tô bem. Mas aí as pessoas não olham a média. Lá embaixo, 6,2. Uma média de. Uma glicada de 6,2, eu não me lembro direito, mas eu acho que é 130 e pouco. 130 e poucos, né? É uma glicada de 6,2. De 5,9, acho que já é 122, 123. Aí você fala, é a média. Para eu chegar na média disso, significa que eu passei disso. Henrique, é muito, né? É muito. É assim. Sabe, quando você me contou esse caso, Jamile, eu fiquei achando assim, eu fiquei assim, pensando, como é, como pode uma classe profissional ficar tão bitolada a esse ponto, né? De ter uma diretriz. Porque veja bem, quando a diretriz joga assim, você tem que estar com a glicada de 7 quando você é diabético tipo 1.
o que é que a diretriz está dizendo? Que se você tiver 7, você está muito bem. Porque dentro de uma alimentação como a gente tem hoje, cheia de farináceo, cheia de porcaria, você ter uma glicada de 7 sendo diabético tipo 1 é fantástico. Sim. Tá bom. Mas, gente, isso não significa que a glicada de 5,6 ou de 6 ou de 5,4, que seja, não é melhor. Tá entendendo? Porque você está fazendo alterações na sua alimentação que estão te permitindo ter uma hemoglobina glicada de gente que não tem diabetes tipo 1. Isso é fantástico. Tá entendendo? Mas o indivíduo é tão bitolado pelo que ele aprendeu na faculdade, pelas diretrizes, que ele não pensa fora disso. O pensamento dele não consegue abarcar que uma alimentação diferente vai te dar menos picos glicêmicos sem o risco de hipoglicemia, consequentemente corrigindo tua glicada, para você ficar com a glicada de uma pessoa que não tem a patologia, que produz insulina normal. Isso é maravilhoso. Você está se colocando dentro de uma perspectiva do mesmo risco cardiovascular, da mesma, sabe? De todas aquelas coisas que no diabetes tipo 1, que a pessoa come carboidrato à torta direita, que tenta controlar com insulina e não consegue, que essa pessoa sofre, porque o risco cardiovascular aumenta, neuropatias, retinopatias, tudo isso aumenta quando a pessoa é diabética tipo 1, risco. O teu risco é igual ao meu. Porque a sua glicada está dentro do parâmetro normal. Tá entendendo? Isso é fantástico. Esses dias a minha mãe, vou dedurar ela, esses dias a minha mãe fez a glicada, né? Deu 6,1. Eu falei, ó, tu é produtora de insulina, vamos melhorar isso. Então imagina. E olha que ela nem faz uma alimentação assim, uau, high carb, né? Agora eu coloquei ela diminuir ela, na né? linha, né? Coloquei. Falei, tá vendo? Andei verificando a glicemia dela mais em jejum, enfim. Mas é uma produtora de insulina. E é uma pessoa que não faz, assim, tantas exceções, que não tem uma vida louca alimentar, não. E deu 6,1, né? Querido, Claro, assim, existe uma série de outros fatores, mas enfim. Claro. Se a gente olhar só para a alimentação, né? Infelizmente, a gente tem que encerrar, né? Eu já tenho até paciente para atender agora, mas assim, eu ficaria muito tempo conversando aqui com você, porque é muito bom conversar com você. Para quem estava nervosa, foi show de bola. Né? Que bom! Show de bola mesmo. Acho que a gente conseguiu passar muitas informações positivas para o pessoal, né? Para entender um pouco mais esse universo, que é um universo diferente, o universo do diabetes tipo 1, quer queira, quer não. Né? A minha avó materna era diabética tipo 1. Né, numa época que só existia um tipo de insulina. Né? Eu lembro claramente da década de 80, década de 90, sabe? E, assim, não era uma vida fácil. Tá entendendo? Sim. Não era uma vida fácil, porque você, usando um tipo só de insulina, sem ter noção praticamente nenhuma. Eu era uma criança na época, só lembro do cheiro da insulina quando ela tirava da geladeira, eu lembro desse cheiro. E, assim, morreu cedo, ataque do coração. Por quê? Porque o risco cardiovascular aumenta vertiginosamente. O que é uma coisa que você conseguindo associar a dieta carnívora, uma dieta livre de carboidrato, ou pelo menos com muito pouco carboidrato, com o seu conhecimento e a perspectiva de você ajudar outras pessoas dentro dessa modalidade, nossa, isso é fantástico, fantástico. E eu só acho que você vai ajudar muita gente com o teu exemplo e com a tua didática e com a tua experiência. Sim, é na experiência, e aí a gente vai cutucando, né? Vai aprendendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e a gente vai assimilando conhecimento e vai falando, opa, isso encaixa aqui, isso encaixa ali, vai ficando bonito, vai dando certo. Muito legal, muito legal. Eu quero te desejar um Feliz Natal, né? Já está chegando aí no final do ano, um ano novo maravilhoso. Que 2025 venha assim com gosto de gás para você melhorar cada vez mais e influenciar positivamente a vida de muita gente. Obrigada, Henrique, igualmente. Muito obrigada pelo convite. Bom trabalho, bom final de ano para você e sua família. Um cheiro no Luiz Henrique. Tá bom. Um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau.